Hora do debate, boa noite, seja bem-vindo ao Grande Fórum, edição deste dia 5 de outubro de 2020. Ontem foram celebrados os 28 anos do Acordo Geral de Paz e este será o nosso tema central no Grande Fórum de hoje, que convidou o Julião Arnaldo, que representa o Partido Frelimo, e também convidou José Manteigas, que representa o Partido Renamo. Tentamos ter aqui um convidado do MDM, mas não foi possível cá estar e vamos avançar com o debate com dois convidados. Como sabe, o habitual é termos aqui três convidados. Caros convidados, passo aqui a redundância. Muito boa noite, sejam bem-vindos mais uma vez. Começo consigo, Julião Arnaldo. Sabe que é hábito aqui no Grande Fórum que antes mesmo de avançarmos para o nosso tema de debate, o convidado avança aquele que para si é o tema que marcou a semana. Tenha a bondade. Bom, boa noite, Moçambique, boa noite, colega de painel, boa noite, moderador. Para esta edição escolhi como tema o facto da instituição internacional Africa Oil and Power ter nomeado o presidente Filipe Jacinto Nyusi como a figura do ano 2020. Chamo a colação a este tema pelo facto de chamar a atenção também de certo modo das pessoas que, para além dos vários desafios que o país tem, há aspectos positivos que emergem, que vale a pena sublinhar. E um destes é o caso em apreço que faço referência, que é a eleição do presidente Nyusi, para um galardão que é importante na medida em que um dos critérios para a eleição deste prémio são feitos incríveis ou feitos acima da média no que diz respeito na execução de tarefas, no caso concreto do presidente Nyusi, por aquilo que fez durante o seu primeiro mandato e aquilo que está a fazer neste momento, tendo em conta já a diversidade que foi encontrada ao longo do seu percurso. Vale a pena sublinhar que o presidente Nyusi consegue manter um país uno, indivisível e a honrar com os seus compromissos nacionais e internacionais num contexto de bloqueio internacional, num contexto de guerra na zona centro, e ainda assim, dentro do contexto da crise internacional financeira, consegue manter o país estável e avançar com perspectiva de sucesso no futuro. E, acima de tudo, consegue, nesta fase, mobilizar grandes multinacionais ligadas ao oil and gas a estabelecer-se em Moçambique, quando tudo indicasse que era o momento daqueles países, tendo em conta o government que existe, abandonar o país e irem para outros paradas, tendo em conta que a questão do gás, do oil and gas, não só apenas está a ser explorada em Moçambique, acontece aqui na Tanzânia, no Congo, e países além daí. Esta extinção, da qual vamos testemunhar no próximo ano, 2021, quando se realizar o Summit de Moçambique Gas or Power, vem a calhar e mostra mais uma vez que Moçambique nem tudo vai mal, há aspectos que vale a pena sublinhar. Pois, Zé Manteigas, também tem um minuto para avançar o seu tema da semana. Bom, o meu tema de semana, mas antes de mais, deixe-me cumprimentar aos telespectadores, também agradecer mais uma vez por este convite. O meu tema de semana não podia ser outro que não fosse o tema sobre a paz, sobre o dia 4 de outubro, que coincidentemente é o tema do programa. Por que eu elegi este tema? Elegi este tema porque, na verdade, o 4 de outubro significou uma segunda libertação da República de Moçambique. Como sabe, depois da independência em 1975, introduziu-se um regime opressor com a adoção do sistema marxista-leninista e, como consequência, os direitos humanos, os direitos fundamentais dos moçambicanos, a expectativa, de fato, de ser um povo independente, como se proclamava na altura, a tal libertação do homem da terra, foi sol de pouca dura, porque logo a seguir assistimos às aldeias comunais, às guias de marcha, a proibição da prática religiosa, a proibição do exercício da atividade política. Em suma, vimos um partido único que suplantou-se a todos os moçambicanos e isto resvalou numa situação de grande desconforto que levou à criação da Resistência Nacional Moçambicana. Portanto, os moçambicanos uniram-se para combater esse regime que
só após a abnegação, após o sacrifício e combate dos moçambicanos, este regime, digamos, foi derrotado, literalmente, ao ponto de termos a assinatura do Acordo Geral de Paz. Portanto, é uma segunda independência e, por via disso, queria saudar a memória do saudoso presidente Afonso Dhlakama, do saudoso primeiro comandante das forças da RENAMO, André Matado Massangaíssa, e enaltecê-los como heróis, porque foi graças ao sacrifício deles e ao sacrifício de vários moçambicanos que se filiaram à RENAMO que conseguimos ter a segunda independência, esta independência que resulta hoje nesta democracia e Estado de Direito que estamos a construir. Obrigado por terem deixado aqui os vossos temas da semana. Julião Arnaldo, vamos ao primeiro tema que já aqui anunciamos, que são estes 28 anos do Acordo Geral de Paz. E depois da independência tivemos um processo de luta e que depois acabou culminando com o Acordo de 4 de outubro de 1992. O que ocorre é que depois deste acordo continuaram algumas ações que não mostravam a tão sonhada paz efetiva, um cenário da tão sonhada paz efetiva, e isso por conta da continuidade de divergências entre as partes assinantes deste mesmo acordo. E este cenário tem sinais de que continua até aqui. E a pergunta que se faz é se ainda vale a pena celebrar esta data com ações solenes como temos tido. Não é querer descredibilizar aqui a história, mas há quem pergunte até com algum sarcasmo se em Cabo Delgado existe o Dia da Paz. São desafios próprios do país que qualquer um de nós, em condições normais, não gostaria que houvesse, mas são daquelas coisas que nós neste momento temos e temos que tentar conviver com ela na perspectiva de saber encontrar a melhor solução para o problema. São problemas que estão lá, não podemos fugir dos problemas. Agora, o importante neste momento é que a paz, ou com a independência, nós ganhamos uma identidade, ser moçambicano. E com a paz, assinada a 4 de outubro de 1992 em Roma, partimos para outro estágio que é a democratização do Estado plural em Moçambique, que resulta até, aí que falta essa informação, da alteração constitucional da Constituição de 1990, que não tem nada a ver com a RENAMO. A RENAMO apenas aparece, o processo de paz coincide, eventualmente, com 2 anos antes, com a assinatura da entrada em vigor da Constituição da República, que permite a existência de novos partidos, que permite a tal garantia de direitos fundamentais dos cidadãos, a liberdade de imprensa, do qual hoje usufruímos todos, e a TV Mídia Mais é disso exemplo, e um conjunto de benefícios que, obviamente, no anterior regime do Estado centralizado não existia. Mas daí justificar-se, por exemplo, as guerras que nós assistimos, quer de 77, 78, se a memória não me falha, quer a guerra que nós vimos em 2012, quando o saudoso, como ele chama, Afonso Dhlakama, foge da Nampula e vai para Satungira, e que recentemente com a instabilidade que nós conhecemos no centro do país, do Breno Nhongo, que é da junta militar da RENAMO. Não justifica-se. Olhando para este contexto todo, nós temos condições para celebrar a paz? Bom, condições temos, porque há de reparar que Moçambique são 30 milhões de moçambicanos, são 10 províncias e a cidade de Maputo. E a questão da instabilidade, ainda que, como eu dizia no início, não seja o desejável, o expectável, está a acontecer neste momento em 3 distritos ou 4 distritos na província de Cabo Delgado, que é de lamentar. Está a acontecer em 2 distritos ou 3 distritos da província do centro de Moçambique, que é Manica e Sofala, mas a expectativa é que o governo de Moçambique encontre, obviamente com a ajuda de todos nós, encontre soluções para se ultrapassar os problemas que levam que as pessoas, no caso do centro de Moçambique, que é da RENAMO, que conhecemos quem são, estejam neste momento a degladiar-se contra o Estado, e no caso do Cabo Delgado, tente-se encontrar pelo menos os interlocutores válidos desse processo de terrorismo, que não são conhecidas causas, que não são conhecidos os causas, e muito menos a causa para o terrorismo,
com vista a encontrar a paz necessária em Cabo Delgado. Mas daí pensar-se que todo o resto do país, e sobretudo as conquistas que foram adquiridas fruto da paz celebrada no dia 4 de outubro de 92 não podem ser celebradas, me parece, aí estaremos a cometer o maior erro. Por isso, eu penso que há aspectos muito positivos que nós conhecemos de 92, desculpa, não 94, de 92 para cá, da qual devemos consolidá-las, primeiro, é o primeiro passo. Segundo, encontrar aquilo que não foi feito bem durante esse processo. Que existem essas coisas. E tentar encontrar soluções possíveis e, eventualmente, numa segunda abordagem, poder escapizar melhor. Pois, José Manteigas, o país tem condições para celebrar com toda a euforia o 4 de outubro, tendo em conta as agressões externas que há em Cabo Delgado e a situação da zona centro do país? Bom, eu creio que, apesar do que está a acontecer, que é triste, nada obsta que se celebre, portanto, este dia tão importante da história de Moçambique. Note que, mesmo uma pessoa estando acamada, no dia do seu aniversário, sempre se recorda de que hoje é seu aniversário. E, aliás, há até exemplos mais extremos, que é nos recordarmos do nascimento de uma pessoa que já faleceu. Portanto, celebra-se o dia do aniversário de uma grande figura. Portanto, a celebração do dia, creio que não impede que se festeje, apesar de termos esses focos de conflito. Porque, na verdade, é um dia muito importante, é como o dia da independência. Nós temos celebrado o dia da independência, recentemente, dia 25 de junho, e estamos em pleno momento em que há conflitos nesses locais. E, mesmo assim, o país não deixou de celebrar o dia da independência. Portanto, porque continua independente. Porque continua independente. E a democracia veio para ficar. Será que está em paz? Bom, a paz não é almejada, não é? Isto é uma paz parcelada, uma paz que tem ameaças. Como sabe, com essa insurgência em Cabo Delgado e com os ataques que estão a acontecer na zona centro do país, obviamente que todos nós não estamos tranquilos, todos nós não viajamos com segurança, todos nós estamos num perigo iminente de ver o país cada vez a retroceder em termos econômicos. Quer dizer, há uma série de fatores, não é? Há uma série de consequências que advêm desses atos violentos. Agora, só deixa-me comentar aqui algum pronunciamento do meu colega painel. A questão do contexto histórico. Sim, vamos acabar de desviar a atenção do debate. Não vou roubar muito tempo. Só dizer que a alteração de 1990 não veio por mero acaso. Porque, se notar, em 1990 já passavam 15 anos depois da independência nacional. E durante os 15 anos, o partido no poder, nessa altura, o Partido Único, sempre se escusou de abrir esse espaço democrático, por exemplo, de surgimento de outros partidos políticos. Sempre se escusou de se praticar tanto a religião, durante 15 anos. Vamos olhar de 1992 para frente. Como disse inicialmente, depois de um tempo continuaram alguns focos e desentendimentos que levaram à assinatura de outros acordos. Agora, como é que a Renamo se sente? Acha que tudo aquilo que reivindicava já está nos devidos caris para que não tenhamos outros focos no futuro, outros desentendimentos no futuro? Não. Primeiro temos que ver a questão do acordo do dia 6 de agosto, que é o culminar de um processo de negociações que adveio da intolerância política que chegou, portanto, ao extremo de fazer-se emboscadas ao saudoso presidente Afonso Dhlakama no dia 25 de setembro de 2015. Portanto, esse acordo não vem por acaso, vem justamente por causa da intolerância política, por causa das fraudes eleitorais, porque achava-se que a Renamo não podia repudiar os resultados eleitorais de 2014. Agora já estamos reconciliados. Agora estamos num processo de reconciliação. Estamos num processo de cumprimento do Acordo Geral de Paz do dia 6 de agosto, mais concretamente
no processo do DDR. Uma pequena curiosidade, Dr. Manteigas, se estamos neste processo de reconciliação e há espaço para vocês em cerimônias solenes, por que não celebram o dia 4, por exemplo, na Praça dos Heróis, com todos os outros indivíduos da arena política nacional? É uma questão muito simples, sabe que a questão dos heróis moçambicanos não há um pensamento consensual, porque se reparar, a tal Praça dos Heróis estão lá depositados os corpos, todos eles que têm ligação com o Partido Frelimo, ou foram membros, ou têm afinidade, mas não há nenhum cidadão que tenha prestado alguma atividade de relevo nessa sociedade, que tenha mostrado seu patriotismo, como o saudoso presidente Afonso Dhlakama, que morreu para que a democracia, as liberdades fundamentais fossem uma realidade do nosso país. Não há nenhum cidadão que não comungue com a ideologia da Frelimo, que está na Praça dos Heróis. Portanto, é uma questão ainda que os moçambicanos têm que sentar e tomar uma posição sobre esta questão da Praça dos Heróis. E só para terminar, também é importante que, para a consolidação da paz, nós aceitemos a coabitação política. Como se lembra, ontem ainda o meu presidente, o general Yusuf Mahamat, presidente da RENAM, na sua comunicação por ocasião do dia 4 de outubro, fez denúncias sobre focos de intolerância que estão a surgir de novo nas províncias. O caso de Tete, em Magua, o caso de Sofala, em Amatanda, Macorococho, o caso de Dombe, na província de Manica, onde membros do partido Renamo são forçados pelos líderes comunitários lá das zonas a pagar cotas para o Partido Frelimo. São impedidos de içar uma bandeira. Portanto, isto está a minar este processo de reconciliação que estamos a construir. A partir do dia 6 de agosto, os moçambicanos querem uma nova plataforma de convivência. Os moçambicanos podem se sentir seguros tendo em conta o que está aqui a citar? Porque se há essa intolerância, como é que tu queres construir a paz? Como é que tu queres construir a reconciliação nacional? Não é possível. É por isso que o meu presidente, o presidente Yusuf Mahamat, ontem, também fazia apelo ao presidente do Partido Frelimo, seu presidente Filipe Nunes, a tomar medidas no sentido de orientar os seus membros, os seus quadros a todos os níveis, para não continuarem a pautar por esse comportamento de perseguição e exclusão a outros cidadãos por pertencerem a outro partido político. Julião Arnaldo, o Presidente da República, ontem no seu discurso por ocasião da passagem dos 28 anos do Acordo Geral de Paz, disse que sente alguma segurança nos últimos processos que houve, nas últimas negociações que houve com a Renamo. As suas palavras foram: sentimos que criamos algumas pontes de confiança no âmbito dos diálogos para a paz. O que eu pergunto é, estas pontes de confiança são seguras, tendo em conta o surgimento da autoproclamada junta militar da Renamo, que surgiu também no meio deste processo de tentativa de pacificação e que simplesmente, ao que tudo indica, ou que, tendo em conta o que tem sido dito pelo seu líder, eles não concordaram com uma parte deste processo? Bom, e era expectável que o Presidente assim o dissesse, tendo em conta todo um trabalho que foi feito com vista a garantir ou a devolver a paz e a tranquilidade públicas no país, com vista ao desenvolvimento do nosso país. Agora, como disse na primeira intervenção, infelizmente, nessa tentativa de reconciliação, nessa tentativa de dar paz ao país e estabilidade, há sempre pessoas ou focos que surgem com vista a criar instabilidade e, acima de tudo, colocar em causa todo um esforço que é feito com vista a encontrarmos definitivamente a paz. E um desses casos é justamente o que está acontecendo na zona centro, né? Que, quando menos se esperava, pessoas que, dentro de um movimento político, que é, no caso concreto que é a Renamo, degladiam-se internamente, não encontram as soluções internas e encontram na arruaça e no vandalismo e, acima de tudo, a pilhagem, o assassinato e a quebra de bens públicos e privados como forma de pressionar o governo de Moçambique a dar uma solução a um problema interno. E
quero aproveitar também este momento para fazer o apelo para que, ainda bem que temos aqui o representante sénior da RENAM, para que tente encontrar soluções internas ao problema que neste momento estão a viver há quase 1 ano e meio ou 2, que está a colocar em causa a estabilidade do país, uma situação que não tem nada a ver com a gestão eleitoral, como disseram antes, que não tem a ver com a democracia, como disseram antes, que não tem nada a ver com o cerceamento das liberdades individuais, mas sim com problemas internos de gestão do partido. O Presidente da República disse ontem que continua aberto para diálogos para evitar o surgimento de novos focos de violência e eliminar aqueles que existem. Tendo em conta o que está a dizer, este caminho do Presidente da República ainda pode ser seguido ou deixamos mesmo a solução para a questão da junta militar para a RENAM? Olha, face à incapacidade que a RENAM vai demonstrando nos últimos tempos, e de certo modo até a roçar a incompetência, não resta alternativa, e acima de tudo quando há indicações claras de que o problema dentro da RENAM extravasa e começa a pôr em causa a estabilidade do país e a paz e a confiança dos moçambicanos, não resta dúvida que o Estado moçambicano deve intervir. E uma das formas de fazer a intervenção, primeiro, é manter ou criar condições para que a transitabilidade e a segurança da vida das pessoas nos locais onde são alvos de ataque seja garantida. Esse é o primeiro aspecto e tem conseguido à medida do possível. E o segundo é avançar para uma linha de negociações com vista a ajudar a própria RENAM, que não consegue se encontrar dentro de si própria para perceber como podemos resolver o problema de Barreira Nhongo ou das pessoas que cofinanciam, com vista a encontrar a solução definitiva do problema do país. Porque, neste momento, o problema de Barreira Nhongo e a RENAM, e a atual direção da RENAM, já não atinge apenas a RENAM. E há de reparar, por exemplo, que a junta militar da RENAM não ataca posições militares. Ataca viaturas civis, ataca bens privados, com vista a pressionar o governo de Moçambique a negociar, ou segundo o que se diz, a correr com o Suf Mahamat da liderança da RENAM. Isso não é tarefa do Estado. Agora, também a RENAM tem a sua responsabilidade face a isso. Quer tentar encontrar soluções internas para ultrapassar e os seus problemas não possam incomodar os outros. Mas face a essa incompetência, não resta dúvida, ou pela via do governo, ou pela via, mais uma vez, podemos recorrer às igrejas com vista a encontrar uma plataforma para a solução definitiva. Estamos num processo de reconciliação e mostra-se aqui uma grande proximidade e até um tratamento positivo entre o líder da RENAM e o Presidente da República. O que a sociedade tem estado a colocar é por que estas lideranças não se juntam para resolver este problema? Bom, Milo, primeiro nós temos que ser honestos e termos uma visão mais holística. A questão da violência, a questão da falta de paz em Moçambique não se deve apenas pelos ataques na zona centro. Há uma situação mais grave que é a situação de Cabo Delgado. E é pena que o Partido Frelimo, através dos seus quadros, como é o caso aqui do meu parceiro do painel, se apeguem apenas à situação da zona centro. Quando nós temos a situação de Cabo Delgado, que está a haver uma violência hedionda. Já criou mais de 300 mil deslocados. Com 300 mil deslocados, há pessoas que são decapitadas diariamente, há violações flagrantes dos direitos humanos, pior, pelas forças de defesa e segurança, como se viu muito recentemente, disparar 35 tiros para uma mulher, e há tantas outras violações que são inaceitáveis e desumanas para que tenham acontecido perante os cidadãos indefesos. E mais do que isso, temos mineradoras cujos detentores são pessoas bem posicionadas na Frelimo, onde assistimos atos de violência, atos de tortura, e estão a passar vídeos nas redes sociais. Mas, infelizmente, o Partido Frelimo vê isso como uma coisa natural. Viu de tal maneira como natural, que quando houve informações em 2017, segundo as quais em Cabo Delgado estavam a surgir focos de instalação de insurgentes,
as forças de defesa e segurança, o governo da Frelimo, simplesmente fez vista grossa. Hoje a situação está insuportável, incontrolável, e a vítima em tudo isso são as nossas populações. Portanto, eu acho que é falta de honestidade intelectual estar a criar uma dramatização da violência no país, olhando apenas a questão da Zona Centro. E um aspecto muito importante, o Partido Frelimo, aqui representado pelo meu colega Julião, sabe que tem a total responsabilidade sobre Mariano Nhongo. Mariano Nhongo, na sua primeira aparição, teve a cobertura jornalística da TVM, uma televisão controlada, dominada, dirigida pela Frelimo, teve a cobertura da Rádio Moçambique, uma rádio pública dominada, controlada, dirigida pela Frelimo, teve a cobertura de outros órgãos de informação. Onde é que estavam as Forças de Defesa e Segurança? Onde é que estava o CIS? E depois, eles apareceram com armas na mão, a declarar guerra, a declarar violência. O que é que fez o governo? O que é que fez o comandante-chefe das Forças de Defesa e Segurança? Não fez nada. Por quê? Porque o fim último era prejudicar a Renamo e o candidato da Renamo nas eleições, o general Suf Momad. Tanto é assim que no dia 14 de outubro, fora de todos os princípios legais e constitucionais, o senhor Mariano Nhongo apareceu entrevistado pela televisão de Moçambique a fazer uma campanha contra a Renamo, a fazer uma campanha contra o Suf Momad. Então, pergunta-se, é possível neste país acontecer algo desse gênero sem autorização do governo da Frelimo? Não é possível. Se nem o presidente Suf Momad, que é presidente do maior partido, infelizmente, se diz assim, da oposição, porque devia ser o presidente da República, quando faz uma comunicação tão importante como ontem, dia 4 de outubro, apelando à paz, à reconciliação nacional, o que é que a televisão de Moçambique tira? Uma frase. Mas o Nhongo lhe deixaram um espaço de campanha eleitoral a favor da Frelimo. Então, de quem é a responsabilidade? Por isso, não vamos atirar areia nos olhos das pessoas, dos cidadãos. É preciso que nós tenhamos responsabilidade e, no mínimo, nos arrependamos dos erros que nós cometemos. Porque naquele momento, o Partido Frelimo estava empolgado em ganhar a todo custo as eleições. Por isso, usou todos os meios, como Maquiavel, para atingir os seus objetivos. E não pode ser assim. Temos de seguir para uma breve pausa. Só vou terminar mesmo. Porque se nós dissemos queremos paz, queremos reconciliação nacional, nós temos que ser consequentes. Se nós queremos democracia no país, temos que ser consequentes. Então não podemos instrumentalizar pessoas e logo a seguir querer atirar as culpas para temos mesmo de avançar para uma breve pausa, não sei daí, nós voltamos dentro de instantes. Até já. Segundo bloco do Grande Fórum, mais uma vez boa noite e seja bem-vindo. Julião Arnaldo, coloco-lhe a mesma questão que colocava no bloco anterior ao Dr. Manteigas. O que se pergunta nisto tudo é se estamos num momento de reconciliação, porque é que os dois líderes que assinaram um acordo no ano passado não se juntam para resolver a questão do conflito na zona centro do país. E depois coloco uma segunda questão que tem que ver com a intervenção do Primeiro-Ministro ontem, a quanto das celebrações do dia 4 de outubro. Ele terá dito que o governo não pondera sentar à mesma mesa de negociações com Mariano Nhongo, numa altura em que o Presidente da República está a defender diálogo. Bom, em relação ao procedimento do Primeiro-Ministro, não sei até que ponto, não acompanhei, infelizmente, mas eu quero acreditar que, respondendo à questão que me colocava, a primeira, o Presidente da República já manifestou de forma pública diversas vezes essa intenção de participar e uma janela de oportunidade a Mariano Nhongo para que pudesse apresentar as questões que ele julgasse que fossem encontrar a solução da parte do governo. Se a intenção é ser o intermediário, o interlocutor, já que o Mariano Nhongo diversas vezes já disse que não queria sentar-se com o SUF por
que não reconhecia o Suf Momad, eventualmente encontra no governo um interlocutor válido, e essa manifestação, eu recordo, uma delas foi feita, ou a primeira vez, foi feita em Vanduze, no processo de DDR, onde esteve presente o presidente da Renamo, o Suf Momad, e o presidente Yusuf. Daí que eu não vejo problema nisso. O presidente já mostrou essa abertura. Aliás, para que Moçambique tenha paz, uma das soluções, ou se calhar a melhor solução, é a via negocial. Porque a via das armas, nós já temos exemplos, quer da guerra contra o colonialismo português. A negociação foi essencial para a independência. Quer na guerra de 16 anos, a guerra de estabilização, também a negociação foi fundamental. E acredito que o problema do Suf Momad terá como solução pela via do diálogo. E esse diálogo passará necessariamente por os vários atores, porque aqui temos também que ter a certeza de que os atores não podem ser apenas o governo e a Renamo. A sociedade civil, as igrejas devem jogar um papel fundamental, porque nós estamos num processo em que já extravasa um problema local na Renamo. Quando começa a matar pessoas, quando começa a queimar casas e viaturas na via pública, em nome da democracia interna. Então, há necessidade de outras forças vivas juntar-se a esse largo movimento que se precisa com vista a encontrar o equilíbrio necessário para a paz que se pretende. Apesar desta abertura do Mariano Nhongo, há aqui uma questão que é colocada de forma reiterada pelo Presidente da República, a abertura para negociar, mas o DDR não pode ser renegociado. Teremos muito espaço de manobra e facilidade, tendo em conta que Mariano Nhongo, neste tempo todo que está nas matas, pode ter feito os seus recrutamentos. Bom, em relação ao DDR, me parece que os acordos, os termos dos acordos são públicos e quem participou no processo negocial desde o tempo de Jacama até o tempo do Suf Momad, me parece que sabe quais são os parâmetros, as balizas que foram negociadas, daí que não existe, salvo minha opinião, não existe a razão para que o DDR seja renegociado. Aliás, é preciso recordar que o Mariano Nhongo, desde a primeira hora, foi muito claro em relação à reivindicação que ele tem. Não tem a ver necessariamente com o DDR. O DDR é apenas um elemento que é encontrado pelo caminho para justificar, mais uma vez, a guerra. O problema do Mariano Nhongo é a eleição do Suf Momad e todo um processo que aconteceu em Gorongosa, segundo os que participaram, foi inquinado. E ele já disse publicamente. Agora, como que a Renamo consegue resolver isso? Isso caberá a Renamo no seu foro. Mas, mais uma vez, volto a dizer que o problema da União, que neste momento já extravasou o problema da Renamo. Mas deixe-me também reagir a algum pronunciamento do meu colega do painel, quando dizia que, por exemplo, que o Mariano Nhongo é a criação da Frelimo e elencava o fato da TVM e a Rádio Moçambique ter coberto uma parte das entrevistas que o Mariano Nhongo fez. E eu não sei se estaremos a ser consequente com aquilo que o Dr. Manteiga disse no início, que lutar pela democracia, que hoje parte daquilo que nós vivemos, que as liberdades e garantias, a liberdade de imprensa, tem a ver com a tal democracia que foi lutada. Quando tenta impedir que o órgão de comunicação, cujo seu papel é informar o cidadão de tudo que possa acontecer, encontra o cerceamento ou a censura da parte da própria Renamo, que diz que lutou pela democracia. Como justificar, por exemplo, que quando Afonso Dhlakama se refugia na cidade de Gorongosa, comunicava-se frequentemente usando a Miramar, a STV, a TVN, a Rádio Moçambique, incluindo até, eu recordo, a eleição do Paulo Varral em Nampula, foi feita via videoconferência, de tão incompetente que era Paulo Varral. Quem fazia o comício, quem organizava era o presidente da Renamo, a partir da parte incerta. Hoje, porque o outro interlocutor da Renamo interno, que é Mariano Nhongo, consegue falar com a imprensa, a Frelimo é tida nisso. Hoje, Mariano Nhongo comunica-se ao mundo através da VOA, RFI, DW, RTP. Por que não acusa esses países todos? Hoje não se comunica com a TVM, não se comunica com a Mídia Mais, não se comunica com a Miramar, mas comunica-se através da emissora que outrora foram usadas pela Renamo
na comunicação pelo mundo dos massacres e dos assassinatos que aconteceram. Portanto, vamos ser consequentes nas análises que nós fazemos e tentar perceber até a essência do problema, que neste momento, que é Mariano Nhongo, devemos juntar todos com vista a encontrar a melhor solução. Dr. Manteiga, o Presidente da República mostrar abertura para negociações e depois termos o Primeiro-Ministro no mesmo governo a dizer que não há espaço para se sentar à mesa e conversar com Mariano Nhongo. Bom, primeiro eu devo recordar aos telespectadores que Sua Excelência o Presidente Suf Mohamed sempre se predispôs para ouvir as preocupações do Sr. Mariano Nhongo. Logo que o Sr. Mariano Nhongo desertou da base da RENAM, o Presidente Suf Mohamed, enquanto estava em Gorongosa, encetou várias diligências para ouvir ao Sr. Mariano Nhongo. E o que nós ouvimos publicamente é que o Mariano Nhongo sempre rejeitou qualquer contato com o Presidente Suf Mohamed, chegando até a falar mal do Presidente Suf Mohamed, a insultar o Presidente Suf Mohamed, a fazer ameaças de morte ao Presidente Suf Mohamed. Portanto, o primeiro interessado em falar com o Sr. Nhongo foi o Presidente, o Suf Mohamed. Em segundo lugar, o Presidente, o Suf Mohamed, foi eleito democraticamente no Congresso da RENAMO, no 6º Congresso, realizado em janeiro de 2019. Portanto, ele é o presidente legítimo da resistência nacional moçambicana. Por isso mesmo, o mesmo esforço que o Presidente da República está a fazer para a reconstrução da paz é o mesmo que o Presidente Suf Mohamed está a fazer. Uma nota importante é o seguinte, e devemos recordar: neste país, até uma organização da sociedade civil que supostamente constitui uma ameaça para o regime da Frelimo, só no momento de preparação de uma manifestação para reivindicar algum direito, no momento da preparação da manifestação, quantas vezes já assistimos carros blindados, cães, polícias, aqui nas ruas das cidades, em particular na cidade de Maputo, para impedir, para agredir cidadãos indefesos que apenas estão a exercer o seu direito. Não é por aí dizer que a RENAM também tem tido essa cobertura, mas a justificação não pode ser essa. O problema é que, quando há um perigo iminente, o próprio sistema de segurança aciona os mecanismos e reprime, até muitas vezes sem nenhum perigo, como o exemplo que eu dei da organização da sociedade civil. Não há nenhum perigo de pôr-se em causa a ordem e tranquilidade pública numa manifestação de cidadãos indefesos. Quer dizer, mas nós vemos blindados. Agora, numa situação em que estão cidadãos com arma na mão a dizer que nós vamos fazer guerra, como diz, a pretexto porque não aceita o Sua Excelência o Presidente, o Suf Mohamed, como Presidente da RENAM. Sim, não aceitam, mas como é que o Estado fica indiferente de pessoas que vão dizer nós vamos fazer guerra, vamos fazer destruição, e não atua? Então, é esta ponderação exatamente que eu convido também o Dr. Julião a fazer, porque na verdade o direito à liberdade de expressão é um direito alcançado pela luta da RENAM, e nós queremos que esse direito seja até aprimorado. Mas se há uma informação importante de um perigo iminente através dos órgãos de comunicação social, o papel fundamental das forças de defesa e segurança é agir. Pois. Portanto, eu acho que seria uma nota importante sobre as negociações. Durante as negociações, alcançamos vários entendimentos. E os entendimentos alcançados pelo saudoso presidente Afonso Dhlakama são os que estão a ser cumpridos na letra e no espírito pelo general presidente Suf Mohamed. Portanto, a alegação é que
o presidente Sufo Hamadi não está a cumprir os entendimentos. Não é verdade. Porque o que está nos entendimentos, o que está no acordo, é aquilo que o presidente Jacama queria que acontecesse. Leão Arnaldo, passando agora para a questão do terrorismo em Cabo Delgado, que é outra situação que ameaça a paz em Moçambique. Gostava que analisássemos duas citações ou dois pronunciamentos. Primeiro é o do Presidente da República, que diz que vai reforçar a capacidade das forças de defesa e segurança para que se dê a melhor resposta à questão do terrorismo. Depois, e peço que analise de formas separadas, o pronunciamento que houve recentemente do antigo Presidente da República, Armando Guebuza, a dizer que a solução para os conflitos de Cabo Delgado dependem de uma liderança forte que pode identificar todos os focos, rapidamente pedir o tipo de ajuda necessária para suprir ou acabar com aqueles ataques à soberania do país. O que é que lhe diz este último pronunciamento do Presidente Guebuza? Bom, em relação ao que disse o Presidente Nunes, é no decurso daquilo que já está a acontecer no teatro de operações. E se tiver recordado, a abordagem que foi feita inicialmente à questão de Cabo Delgado, que parecia que era titubeante, porque não se conhecia quem eram os atores, quais são as causas e a sua liderança, e sobretudo com o recrudescimento ou a intensificação dos ataques e a captação de concidadãos e a criação de deslocados de guerra que se avança em 250 mil a 300 mil, fez com que as forças de defesa e segurança encontrassem fizessem uma outra abordagem para a situação de Cabo Delgado. E neste momento está em curso uma grande campanha de perseguição dos terroristas, com vista a trazer a paz e a tranquilidade naquelas regiões, mas vale a pena dizer também que esse desafio não é apenas só das forças de defesa e segurança, ainda que o seja, numa primária na perspectiva de combate em das operações, mas também nós, como cidadãos, somos convocados para a necessidade de cooperarmos com vista a encontrar os melhores caminhos e as melhores soluções para esse problema. Como? Há indicações, por exemplo, de que os insurgentes ou os terroristas têm ligações com algum povo nativo ou com alguma liderança tradicional, do qual filtram-se como civis e são dados guarita para se esconder e de noite saem para fazer os ataques. Razão pela qual em Mocimba da Praia, que é o epicentro do grupos terroristas, tem acontecido muitos ataques e retirada com vista a destabilizar o país. Mas de uma ou outra forma, neste momento os alarmes já soaram e é público que o governo de Moçambique faz também as limitações próprias do país que nós temos. Já começou a incitar diligências não só pela ausência, pelas limitações que nós temos, mas também tendo em conta a natureza do terrorismo. O terrorismo é internacional, é interestadual. Não afeta apenas a Moçambique, ainda que neste momento, de forma direta, esteja a afetar os 3 ou 4 distritos de Cabo Delgado, mas também há risco de conflito se alastrar. Os países vizinhos, incluindo a Tanzânia, o Malau e, por que não, a África do Sul, poderem ser afetados pelo terrorismo. Daí a necessidade do governo de Moçambique solicitar, quer a SADC, quer a União Africana e agora, recentemente, a União Europeia, soluções para o combate, tendo em conta que são países ou regiões ou blocos que têm alguma experiência em relação à luta contra o terrorismo. Em relação aos pronunciamentos do presidente Guebuza, elas decorrem, obviamente, daquilo que é as liberdades e garantias que cada um nós temos, e em função até de algumas experiências... Não lhe parece aqui que o antigo presidente está a questionar a liderança neste momento? Eu não quero acreditar, porque eu acompanhei o trecho que fez circular, ou está a circular nas redes sociais 2 ou 3 vezes, e entendo que existe uma espécie de um empolamento de determinados grupos com vista a induzir a esse pensamento. E, sobretudo, a imprensa em particular, que tenta levar esse discurso do presidente Guebuza na perspectiva de luta entre o presidente Nunes e o presidente Guebuza. Vale a pena chamar a atenção. Alguns aspectos que o presidente Guebuza toca no seu discurso são aspectos que vale a pena ter nota de registro. Agora, se
O que ele disse é verdade no todo ou não, esse é um outro debate e há de ter parado também que esta coisa de guerra, isso, acima de tudo, terrorismo, não existe uma receita mágica. E o presidente Gbagbo, estando fora do poder, eventualmente não tenha, neste momento, os elementos essenciais, necessários para aferir qual seria o modelo adequado para a solução do terrorismo. Posso até lembrar que há países da região e no mundo que, infelizmente, também têm a questão do terrorismo. E alguns deles com condições melhores que os nossos, com um exército melhor que o nosso, mas que até hoje não conseguiram ultrapassar o problema do terrorismo. Não estou com isso a dizer que não há necessidade de melhorarmos a defesa da pátria, melhorarmos as zonas do ataque, melhorarmos aquilo que os terroristas neste momento estão a fazer, mas chama a atenção particular a necessidade de fazer o maior enquadramento do que foi dito e não na perspectiva em que está sendo lançado neste momento, que é de um confronto ou, acima de tudo, tentar colocar em causa a liderança das Uniões, porque ela é inequívoca e os resultados das últimas eleições são reveladores. José Mantegas, que interpretações deste vídeo que circulou do presidente Armando Guebuza a dizer que é preciso que haja uma liderança mais forte para resolver a situação de terrorismo em Cabo Delgado? Parece-lhe que está a questionar aqui a liderança que está aqui hoje no país? Bom, eu penso que parece que o feitiço está a virar-se contra o feiticeiro, porque ainda há minutos atrás éramos tidos como um partido que tem problemas internos, não é? E da consequência surge o grupo de Mariano Nhongo. Na verdade, nós não temos conflitos internos, o partido está tranquilo. E, portanto, isto não sei se também denota, de fato, conflitos internos, conflitos intestinais dentro do Partido Frelimo. Mas nós, porque temos como princípio não meter a colher na luta do casal, não é? Estamos a assistir esta situação, não é? Esta ebulição dos acontecimentos através dos pronunciamentos. Portanto, entendemos que, de fato, devem resolver os problemas internos, que são reais e que são problemas que trazem consequências nefastas para o país. Aliás, esta situação de Cabo Delgado, como eu fazia menção antes, surge do fato de ter havido uma atitude pouco acutilante logo no momento do seu surgimento. E certamente porque havia desacordos, desinteligências dentro do sistema da Frelimo, porque alguns achavam que não se podia tomar medidas preventivas mais contundentes para evitar que degenerássemos no estado em que nos encontramos. Aliás, a própria Renamo, o meu partido, até fez grandes apelos logo no início para que houvesse medidas extremamente contundentes para impedir que os focos que estavam a surgir se propagassem pelo país. Mas, infelizmente, não fomos tidos nem achados, como está a acontecer agora, porque nós requeremos uma comissão de inquérito em sede da Assembleia da República para ir averiguar a situação de segurança em Cabo Delgado e na Zona Centro e, sobretudo, a violação dos direitos humanos que está a preocupar o país e o mundo, que tem até sido debate no Parlamento Europeu, onde há ações mais enérgicas do que pensávamos, do que propriamente ao nível do país. Outra intervenção que marcou esta celebração do 4 de outubro foi da ministra Verónica Macamo, dos Negócios Estrangeiros e Cooperação. Verónica Macamo diz que, ao contrário do que tem sido interpretado cá fora, o que foi pedido à União
o que foi feito com a União Europeia foi escrever uma carta relatando aquelas que são as incursões dos insurgentes em Cabo Delgado para que, avaliando, venha a ajuda necessária. O que eu pergunto é, neste momento em que o conflito está no nível em que está, não é mais aconselhável fazer um pedido um pouco mais direto, tendo em conta que há sinais de alastramento do conflito, até houve-se já que há ataques, alguns tímidos, na província do Niassa? Como se lembra, Milko, num dos programas, eu dizia neste mesmo programa que não precisamos de ver o nosso povo a morrer em massa para tomarmos medidas mais acertadas de modo a resolver a situação de Cabo Delgado, de modo a resolver a situação de violência. E dizia até um painelista, um colega na altura, que não era preciso pedir-se auxílio a outras, digamos, outras entidades para intervir nesta situação, porque o Estado moçambicano era soberano. Mas hoje a situação está incontrolável. E o que surgiu inicialmente é que o governo moçambicano tinha pedido um auxílio militar externo. Agora, se há o dito por não dito, eu sinceramente, como moçambicano e tantos outros, ficamos preocupados. Como é que um governo sério, num dado momento, faz um pronunciamento e logo a seguir vai dizer que não disse. E mais do que isso, os apoios externos para uma situação de guerra, há procedimentos constitucionais que têm que ser respeitados. E é preciso que o governo não continue a agir sempre à margem da lei, como aconteceu na contratação da dívida, porque é importante ver a Constituição. E a Constituição diz que para a declaração do estado de guerra há um procedimento constitucional, há um comando constitucional. Então tem que se pedir a isto e ter essa coragem de tomar medidas mais acertadas para que, de fato, o conflito em Cabo Delgado não continue a matar concidadãos nossos, a destruir infraestruturas. Julião Ronaldo, a sua interpretação com relação a estes pronunciamentos da Ministra dos Negócios Estrangeiros. Perguntei ao Dr. Manteigas por que não fazer um pedido de ajuda direto, tendo em conta o que está a acontecer em Cabo Delgado e que há sinais de alastramento. Bom, acho que nós todos aqui na sala e estão em casa viram a carta. E aquela carta era tão simples e qualquer um de nós era fácil perceber que não tratava-se de um pedido como tal. E eu até me preocupa o facto de haver internamente pessoas que a qualquer custo querem que Moçambique, desde o primeiro dia, do primeiro ataque, querem que Moçambique fosse pedir ajuda, até indicar um país, Estados Unidos e Portugal. E isso me preocupa, porque também temos que acreditar que nós internamente temos instituições, temos um exército, e esse exército resultou dos acordos gerais de paz. Agora, primeiro, identificado o problema, e depois, se percebermos durante o percurso que não temos condições para fazer, podemos, obviamente, recorrer à ajuda de pessoas que tenham condições. É o que Moçambique tentou fazer. Aliás, há de reparar que a questão de Cabo Delgado, se o nosso exército não tivesse competência, Cabo Delgado não existia como província. Se hoje apenas resume-se em 3 ou 4 distritos, é porque o nosso exército está a fazer o seu trabalho. Que Moçambique precisa de ajuda? Precisa. E na carta que faz referência, que era muito claro, que era formação, logística, assistência médica e, eventualmente, a mobilização de fundos. Mas em termos de logística, o que é que pode ser oferecido a um exército a não ser armamento, tecnologia de ponta, de vigilância à distância. Mas essa é a ajuda militar que se diz. Ajuda militar. Em momento algum, aquela carta faz menção à suposta entrada de tropas em Moçambique. E o presidente Chissano deu uma entrevista recentemente, chamava a atenção ao fato de Moçambique ter o cuidado, em caso de pedido de ajuda, em tipo de ajuda que nós queremos. E dizer também que uma ajuda de tropas tem que ser de pessoas que entendem de guerra de guerrilha. E não só. E nós já contratamos grupos de mercenários. Quais são as motivações que essas mesmas pessoas tinham em Moçambique? Porque pensarmos hoje que
muitos que estão aqui a falar querem que Portugal seja um dos elementos, por exemplo. Eu não sei se Portugal tem condições para ajudar Moçambique. O Parlamento Europeu, que reuniu-se a pedido do Paulo Rangel, é uma inventona criada a partir de Maputo, de pessoas bem conhecidas, que criaram um corredor, foram PSD até o Parlamento Europeu para tentar fragilizar o Estado moçambicano. E hoje, há de ter parado, ontem e hoje, aparecem 2 cartas em jornais públicos portugueses a dizerem que Moçambique não deve ser ajudado porque o governo é um governo fantoche. Portanto, criou-se um movimento supostamente de ajuda e agora quer ridicularizar o Estado moçambicano. Mas a carta que o Estado moçambicano enviou da Ministra dos Negócios Estrangeiros é muito clara, não tem a ver com o pedido militar. E quando chegar a ver isso acontecer, Moçambique não terá vergonha de o fazer. Irá encontrar os parceiros certos para o fazer, porque tem que defender uma parte de Moçambique que neste momento está a ser colocada em causa da soberania. Vou dar 30 segundos, Dr. Manteigas, sei que quer reagir e depois darei 30 segundos também ao Julião Arnaldo. Temos mesmo de encerrar o programa com relação a este dito não dito e depois aos corredores que supostamente foram criados para denigrir a imagem de Moçambique lá fora. Bom, eu não tenho que reagir aos pronunciamentos do Dr. Julião. O que nos preocupa, nós como partido, são as matanças e a violência que está a acontecer em Cabo Delgado e, sobretudo, também a violação dos direitos humanos. Isso é que nos preocupa. Porque nós, desde o início, dissemos que temos que... as nossas forças de defesa e segurança têm que ter capacidade. A capacidade existente dentro das forças de defesa e segurança tem que ser aprimorada. Até já dissemos neste programa. Para que, de fato, estejam em condições de debelar a situação que está acontecendo em Cabo Delgado. Por isso, todos nós estamos preocupados. O que nós queremos é que não continuemos a morrer. O que nós queremos é ter um país em paz, um país focado para o desenvolvimento econômico. Aí faz sentido, se calhar, uma parte do pronunciamento do presidente Guebuza, quando dizia que existem elementos da Renamo com experiência de guerrilha. Será que está sendo usado devidamente em Cabo Delgado? Portanto, nem tudo que o presidente Guebuza disse é tão errado assim, ou tão especulativo como se pretende dar. Há soluções internas que o que nós podemos fazer é tentar encontrar a melhor forma de responder a isso. Havendo déficits em alguns aspectos, que me parece que há, na questão de equipamento militar, tecnologia, que nos falta, porque os terroristas neste momento estão a usar drones e nós não temos isso. Então, quando um Estado não tem uma coisa tão basilar como essa, deve preocupar. Aí sim temos que procurar países ou amigos para encontrar a solução para melhor. Aliás, há de reparar, por exemplo, há países da região ocidental da África que têm parte do exército especificamente treinado para terrorismo. E nós, se calhar, faça isso. Aliás, se calhar é um facto. Precisamos de uma coisa igual. É daí que há necessidade de pedirmos de ajuda de países com experiência, incluindo a África do Sul, para podermos melhores preparar. Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado, Dr. Manteigas. Temos mesmo de encerrar só 30 o programa. Nós voltamos no próximo programa, na segunda-feira, às 20h30.